a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus, sobre o Santo Evangelho na Santa Liturgia. É sempre uma alegria estar aqui com você, meditando a Palavra de Deus. Você já sabe quem eu sou, esse companheiro de cada dia, o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e aliás, para nós da Diocese de Amargosa, esse ano é um ano particular, porque a Diocese foi criada em 1941, portanto, ano passado, 80 anos da criação, e este ano, no dia 15 de agosto, 80 anos da instalação dessa Diocese. E hoje, para nós, estamos vivendo um dia especial, eu diria. A primeira coisa que é já no domingo passado, eu até fiz um equívoco na live de hoje de manhã, no domingo passado, dia 15 de maio, nós completamos 34 anos que, pela segunda vez, a Diocese está vivendo o mesmo estado que está vivendo agora, que é o estado de sede vacante, a Diocese à espera de um bispo. Porque em 1988, no dia 15 de maio, Dom Alaí Vilar Fernandes de Melo tomava posse da Arquidiocese de Natal como seu terceiro arcebispo, e com isso deixava a sede de Amargosa no estado de vacância, esperando aquele que seria o terceiro bispo, que foi Dom João Nilton dos Santos Souza, nosso atual bispo emérito de Amargosa. Então foi no mês de maio, então domingo passado, 34 anos que aconteceu esse fato na nossa história. Estamos de novo vivendo um mês de maio nesse mesmo estado de espera. E naquele ano era interessante porque naquele dia ali se celebrava a ascensão do Senhor, e a ascensão do Senhor é sempre esse estado de pensar em Jesus que volta ao Pai, não é, mas que não nos abandona, que continua com a gente. Existe na iconografia a famosa retimásia, que é o trono vazio, não é? Que é o trono do julgamento de Deus, esse trono que fica em aberto, a igreja que fica à espera daquele que é seu pastor, rei e juiz, que virá para julgar os vivos e os mortos, mas ao mesmo tempo continua, não é, acompanhando a gente com a sua bondade, com o seu amor de sempre. Mas a data de hoje, 17 de maio, ela é especial porque são 52 anos que estava sendo ordenado bispo na Catedral Antiga de Nossa Senhora da Apresentação, Dom Alaí Vilar Fernandes de Melo, que veio a ser o nosso segundo bispo diocesano. Então, nesse período de jubileu de 80 anos, lembrar a data de hoje, a data da ordenação episcopal do nosso segundo bispo, Dom Alaí Vilar Fernandes de Melo, é um motivo de alegria para bendizer a Deus por tudo aquilo que o pastor fez na nossa igreja. E tem uma coisa interessante, que naquele mesmo dia em que Dom Alaí era ordenado lá em Natal, aqui em Roma, era dia de Pentecostes, o Papa Paulo VI, na sua saudação do Ângelus, ele usou uma expressão que fez história, uma expressão que muitas vezes, né, aquele pastor nosso lá em Amargosa repetiu, e eu me lembro de ter escutado muitas vezes ele falando sobre isso, que era a expressão civilização do amor. Paulo VI falou pela primeira vez nessa civilização do amor, que ele tantas vezes repetiu durante o seu pontificado. Naquele mesmo ano, então, há 52 anos atrás, aqui em Roma, o Papa falava disso, do Espírito Santo, como aquele que é vindo à sua igreja, é capaz de fazer com que a gente viva esta civilização do amor. E acho que isso joga uma luz tão grande nos nossos corações, na vida da gente, com essa palavra que o Evangelho hoje tem para nos dizer. O Evangelho é o Evangelho de João, no capítulo 14, de 27 a 31. Eu já disse tudo o que significa escutar essa passagem do Evangelho, né? Que é o discurso de adeus de Jesus, que é o discurso de despedida. É o último momento, os penúltimos momentos de Jesus com seus discípulos no cenáculo, é como ele está transmitindo o seu testamento antes da sua morte para os seus discípulos. E ali diz Jesus uma palavra que nós, todos os dias, quando celebramos a missa, repetimos, né? A gente reza todos os dias na preparação para a comunhão, né? O rito de preparação para a comunhão começa com a oração do Pai Nosso,
prossegue com o chamado embolismo, que é aquele livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, essa oração que é um prosseguimento da oração do Pai Nosso, o desenvolvimento daquela expressão livrai-nos de todo o mal, e depois segue com essa oração, que é uma oração ecumênica. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis o nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Por isso que eu digo, é uma oração ecumênica. É uma das poucas orações dentro da missa que é dirigida diretamente a Jesus. Porque na liturgia, de modo geral, toda a nossa oração é dirigida ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Essa é uma oração que está ali na liturgia diretamente ligada a Jesus, retomando as palavras dele no cenáculo, que aos discípulos dá como dom a paz. Nesse mesmo cenáculo, onde Jesus vai aparecer ressuscitado, e a primeira coisa que vai fazer é dizer para os seus discípulos, Shalom, a paz esteja com vocês. Depois, soprando sobre eles, dá o Espírito Santo, para dizer exatamente que aquele dom que ele tinha dado antes da sua morte, ele não volta atrás. Mesmo se os discípulos fugiram, mesmo se os discípulos foram tomados pelo medo. O que é o medo? O medo é justamente alguma coisa que nos perturba, que nos tira a paz, que arranca de nós a paz, nos lança na insegurança. Então Jesus, quando chega e encontra ressuscitado esses discípulos inseguros, medrosos, que estavam ali com medo dos judeus, certamente também vendo Jesus, eu acho que eles deveriam ter pensado que agora é a hora de receber, não é como dizem em espanhol, a bela regaña, né? Receber justamente uma palavra que fosse dura em relação a eles. E Jesus, ao contrário, começa justamente dando paz aos seus corações amedrontados. Mas escutemos essa palavra de Jesus que se dirige a nós antes ainda do seu sofrimento na cruz. Ele diz, não é? Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não dou como o mundo. O contexto no qual Jesus vivia era um contexto no qual se falava muito da chamada Pax Romana. Era a paz que os romanos pensavam que eles estavam dando ao mundo através do seu exército, através da sua força, através das armas. Hoje em dia, onde é que a gente acha, ou como é que a gente acha que vai ter paz na vida da gente, né? Tem gente que pode pensar assim, não, eu vou ter paz, eu vou estar tranquilo quando a minha conta tiver não sei quantos zeros aqui, não enchendo a minha cifra, quando eu estiver com milhões na minha conta. Mas será que é isso que dá a paz? Ou isso tira a paz de muita gente com medo de se perder aquilo que já se conseguiu, aquilo que já se tem? Alguém pode pensar que a sua paz vai depender daquele emprego dos seus sonhos, que a sua paz vai estar nesse ou naquele bem, que a paz pode estar nesta ou naquela posição. E assim tem gente que vai consumindo as suas energias de cada dia para conseguir uma paz que a gente nunca vai conseguir nesse mundo. Por isso Jesus disse, eu não vou dar para vocês a paz como esse mundo dá. Não é, às vezes a paz é vendida, não é, a tranquilidade é vendida achando que a gente vai conseguir se comprar esse produto, aquele outro produto, ou seja, uma paz que as pessoas pensam que se consegue com o consumo, com a posse. Olha só o que Jesus diz, dou-vos a paz. Ele entrega, ele dá, ele doa. Ora, quando alguém está sem a paz, justamente o que é que ela fica? Ela fica com medo. Com medo no coração, nós seres humanos temos duas tendências. Ou a gente foge, ou a gente recua, ou a gente ataca. Então tem gente que pensa que para conseguir a paz, e esse era o lema dos romanos, si vis pacem para bellum. Se você quer paz, então ataque. Se você quer paz, então faça a guerra. Então tem gente que vai desenvolvendo um espírito cada vez mais agressivo, cada vez mais imponente, achando que assim, quando eu mostro a minha força, não sei o que, eu ponho medo nos outros e eles então ficam longe de mim.
Mas justamente a gente faz isso porque já carrega o medo dentro de si mesmo. Por que é que sempre quando Deus se apresenta, Jesus se apresentou, não tenham medo? Essa é sempre uma palavra, porque o medo rouba da gente a paz. E aí você pode entrar numa atitude de violência, porque uma atitude de ataque, às vezes a violência é a violência verbal, é a mentira, é a palavra agressiva, é a vontade de anular o outro, de eliminar o outro. Então é uma linguagem que não é a linguagem da paz, é a linguagem que não favorece a paz. É muito interessante que, inclusive, nos pilares da educação para o novo milênio, se fala justamente disso, de sermos pessoas capazes de construir a paz. Aliás, é uma descoberta que viemos fazer muito tarde, porque Jesus já tinha dito que isso era o caminho da felicidade. Entre as 8 bem-aventuranças que nós encontramos no Evangelho de Mateus, tem lá: bem-aventurados aqueles que constroem a paz, que fazem a paz, que promovem a paz. E aqui é uma coisa muito interessante: a paz precisa ser promovida. Não é uma coisa que cai assim simplesmente, sem que os seres humanos se coloquem em movimento. Ela é um dom de Deus, mas é um dom que supõe a nossa recepção. Por isso que Paulo VI, exatamente há 52 anos atrás, nesse dia, falava pela primeira vez da civilização do amor. A civilização. Uma civilização é alguma coisa que a gente, como ser humano, precisa fazer. Como ser humano, civitas é a palavra para falar da cidade, ou seja, que o homem faz na relação com os outros. Porque quando a gente diz que o homem é um cidadão, é alguém da cidade, está dizendo ele é alguém que sabe viver com os outros, que sabe viver em relação, uma relação de respeito. Então, quando a gente tem medo no coração, a gente pode partir para uma atitude que é essa do ataque, do confronto, atitude também da concorrência. Quando tem a paz exatamente no coração da gente, a gente sabe ser cooperativo, a gente sabe viver na entreajuda. Mas tem ainda uma outra atitude que eu dizia, não é, que o ser humano com medo ele pode atacar. Mas uma outra coisa que o ser humano com medo pode fazer, sabe o que é? É a fuga. O animal, qualquer animal, mas só os animais também são assim. É a fuga, né? Pelo medo você pode fugir. E quais são as formas de fuga que a gente pode ter? Olha, tem gente que foge no ativismo, fazendo muita coisa, sempre, não consegue parar. E muitas vezes esse é o quê? É o medo do futuro, é o medo da vida, é o medo de estar, às vezes, consigo mesma. Então a pessoa tem que estar sempre com a cabeça muito ocupada, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Uma outra atitude de fuga que a gente pode ter, originária desse medo e dessa insegurança interna, é uma atitude de avareza. O ser humano que vai querer sempre possuir, sempre colecionar, sempre querer mais coisa. Então tem uma formatura hoje, vai querer uma outra amanhã e uma outra depois de amanhã ainda. Tem abrir uma conta aqui, outra conta ali, vai investir aqui, ali, naquilo outro. E depois a gente olha para a pessoa e não sabe onde é que ela enfia o dinheiro e os bens que ela tem. Porque não sabe se divertir, não sabe conviver, não é? Mas, e às vezes essas pessoas que são avarentas, né, depois que elas morrem, elas viviam uma completa miséria. Depois que elas morrem, a gente descobre que tinham contas muito recheadas de dinheiro, tem dinheiro até socado debaixo do colchão. Que tipo de vida? Mas é doença, não é? É uma doença que nasce desse medo fundamental diante da vida, não é? Como aquele que diz o salmista, que diz assim: eu sou como uma criança, não é, em relação a Deus, uma criança assossegada no colo da mãe depois que ela mamou e está com a barriguinha cheia, não é? Sabe acolher a vida como ela se manifesta. Uma outra atitude que pode uma pessoa fugir é a fuga, por exemplo, no consumismo, né? Não é? Ele compra isso, compra aquilo outro, e sai um carro desse modelo e aquele, e a roupa, e o sapato, e a bolsa, e a caneta, e o lápis, e isso, e aquilo, e as camisas, e vai consumindo. E não tem tempo nem de consumir aquilo que tem, de usar aquilo que tem. Depois tem que sair dando tudo, quando consegue dar. Porque o pior é isso, é quando esse consumismo, às vezes, está junto com uma espécie de avareza no possuir, no reter.
que aí isso aí tudo vira mofo e as traças vão acabar comendo. Como Jesus disse, não acumule riquezas onde a traça vai roer ou onde o ladrão vai poder roubar. Tem gente que tem fuga sempre por causa do medo, por causa da insegurança, foge no comer, não é? Gastrimania, diziam os padres antigos, não é? Essa coisa do comer, que não é um comer por causa da fome, é um comer por causa de um nervosismo, é um comer por causa de situações que não estão resolvidas. Isso vale depois também para o beber e para o consumo de outras drogas, não é, que as pessoas vão usando sempre cada vez mais. Ou seja, são pessoas que vão ficar sempre em atitudes de dependência. Uma outra coisa, outra fuga que às vezes a gente pode ter é a fuga no isolamento, nessa incapacidade de criar laços, de criar relações. Portanto, quando Jesus dá a paz no coração da gente, a gente recebe esse amor que vem de Jesus, o que é que acontece? Nós vamos ser capazes de relação, vamos ser capazes de enfrentar as dificuldades, vamos ser capazes de lidar com os nossos limites, não é? Porque a paz que Jesus vem trazer não é que vai ser a ausência dos completos conflitos. Ele diz, eu dou para vocês a paz, não como o mundo dá. Olha o que foi que aconteceu com Jesus. Os discípulos todos fugiram no momento da cruz, mas Jesus vai saber se acompanhado e querendo fazer a vontade do seu Pai. Ou seja, tem a capacidade de gestir conflitos, e conflitos que são grandes. São Lucas diz que o conflito era tão forte que Jesus chegou a suar sangue. Então o estresse era grande demais, humanamente falando. Ele não é que ele não teve estresse, mas mesmo assim ele foi capaz de propor a paz, foi capaz de acolher a paz, foi capaz de, diz o texto da paixão, né, de que os anjos de Deus vieram ao seu encontro, ou seja, capaz de se deixar consolar pela presença do divino, que se manifesta muitas vezes através de amigas e de amigos que são para nós verdadeiros mensageiros do Senhor. Jesus continua aqui dizendo então aos seus discípulos, né? Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Aquilo que a gente estava desde o início rebatendo, né? O coração intimidado é o coração cheio de medo, cheio de temor. O que é que diz São João? O amor joga fora todo temor. Saber-se amada, saber-se amado dá uma segurança e uma paz ao coração que nos faz enfrentar as dificuldades que se apresentam para nós. Não é que o mundo fica todo rosa, fica tudo bonzinho, não tem problemas para a gente, não. Eles existem, eles estão aí. Porém, com essa certeza do amor de Deus no coração da gente, a gente tem uma outra postura para enfrentar estas dificuldades. Jesus diz, ouvistes o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Então Jesus nos faz entrar nesse círculo desse amor que ele recebeu do Pai, que ele doa para a gente e quer que a gente dê também para o outro, para que assim o amor circule e a gente sinta essa força e essa paz que realmente vem de Deus. Porque a paz nasce, como eu já disse, não de uma posição de acúmulo, mas de uma posição de quem doa. Dou-vos a paz. Aquele que é o equilíbrio da gente, que é aquela segurança que é interna. Quando a gente divide isso com o outro, quando a gente é capaz de doar isso também para o outro, isso se afirma dentro de nós. Porque de verdade a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E a gente tem porque tem uma fonte que nasce dentro da gente. Então a gente pode permitir que essa paz saia de nós na direção do outro, da outra. Disse-vos, disse Jesus, disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. E ele está falando de todo o enfrentamento dele na hora da sua paixão. Ele diz, já não falarei muito convosco. Seria preso dali a poucas horas. Pois o chefe deste mundo vem. Olha o que eu dizia, Jesus não se faz ilusões no sentido dos conflitos e dos confrontos. Ele sabe, o chefe deste mundo vem.
o chefe desse mundo. Mas é interessante a gente lembrar que esse mundo aqui agora significa de todos aqueles que no mundo se opõem a Deus, porque nós já ouvimos isso, já sabemos que o mundo é amado por Deus. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De todas as formas, quando o ser humano não sabe colocar Deus no centro, ele se fecha numa atitude que é mundana, que é justamente o contrário daquilo que Deus quer que o mundo seja. Um lugar que é limpo, um lugar que é belo. E aí as pessoas vão viver com outras medidas que não aquela medida do amor, porque o mundo é amado por Deus. Mas quando a gente quer desfrutar do mundo, daquilo que o mundo dá, daquilo que o mundo oferece, esquecendo aquele que é o seu Criador, a gente sai da torrente da vida e tem atitudes que são mundanas, como aquela de Judas, que dá um preço para o seu Senhor, não é? Troca a vida do seu mestre por algumas moedas. Então, o sistema de valores fica invertido. O sistema de desfrutamento do mundo entra no primeiro lugar. Você não usa o mundo como ele deve ser usado dentro de uma medida justa. Aí você entra na linha dos abusos. Então, quem abusa daquilo que Deus dá se fecha em relação a Deus e elegendo a criatura no lugar do Criador, o mundo no lugar daquele que é o seu Senhor. Mas diz Jesus, esse chefe que vem chegando aí, ele não tem poder sobre mim. Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo como o Pai me ordenou. Jesus é aquele que está dentro da ordem de Deus, não é, que está dentro daquilo que Deus deseja, dentro dos parâmetros, dentro daquilo que Deus instrui. E é assim também que a gente quer viver o dia de hoje, como gente que sabe que pode viver segundo a instrução que Deus nos dá. Interessante que na primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículos de 19 a 28, nós vamos encontrar Paulo e Barnabé numa situação difícil, sendo apedrejados, não é? E esses apóstolos que mesmo no meio dessa situação, mesmo no meio deste conflito, eles vão conservar a fé. Olha o que ele diz assim: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Então, eles já não perderam essa paz que Jesus deu. Veja só, eles estão com a paz que Jesus deu no coração. E tem a paz no coração, não é porque está tudo tranquilo, não. Estão sendo apedrejados, tem gente querendo tirar a vida deles, mas eles não perdem o eixo, eles não perdem o centro. E diz assim: os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem eles haviam acreditado. Então, o importante aqui é a gente saber em quem é que a gente acreditou. Tem dificuldades no mundo? Tem perseguições? Tem apedrejamento? Tem, mas a gente sabe em quem foi que a gente acreditou. E sabendo em quem é que a gente acredita, a gente vai passando por meio das dificuldades, sabendo que o Senhor nos consola, sabendo que Ele não nos abandona. Minha amiga, meu amigo, eu quero desejar que no dia de hoje a gente possa fazer essa experiência de saber que a gente não é abandonado por Deus, que Ele está do nosso lado, que Ele nos acompanha sempre. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Então, um abraço grande aqui para quem está acompanhando a nossa live, Rose Santos e Genilza Lisboa. Eu tenho aqui também a Aline Sampaio, o Avani Brito, também um abraço para você. Emi Lopes Atelier, um abraço. Mara Barreto, um abraço para Pedro Miguel, aqui acompanhando também a nossa live. Um abraço para Cia Sérgio e Dayara Souza, um abraço para vocês, bom dia. Everilda Menezes, um abraço. Doces e Salgados 698, um abraço para você também, que você não é adoce sabor, ponha sabor na vida de quem chega aí, buscando seus produtos, suas coisas boas aí, né? Maria Cerqueira, um abraço para você também. Quem é que eu tenho mais aqui? Lilia Daviluna, bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Will Oliveira, paz e alegria.
Neuza Andrade, um abraço para você também. Um abraço para a Vanessa, irmã Vanessa, aí no Rio de Janeiro. Um abraço para você, irmã Vanessa, bom dia, parabéns. Um abraço para Ana Maria Barreto, para Solange Reinhardt. Um abraço também para Isabel Vieira, para Núbia Passos. Quem é que eu tenho mais aqui? Vamos subindo essa telinha. Um abraço para Sara Nery. Sara, um abraço para ti, Deus te abençoe. Irene Guedes também, Deus te abençoe, um abraço. Quem eu que tenho mais? Thay Janaína, Deus te abençoe, um abraço, um dia feliz. E tem Leli Francine, um abraço, Leli, um abraço para Isabel Vieira e Marli Vai Souza, um abraço para Selma Barreto, Jaci Félix, para Vanusa Santos e Célia 1545. Bom dia. Um abraço para Flávia Santana. E quem é que me diz aqui que Maria para Deus abençoe? Ok, Odalé, um abraço para Mari Caldas. Um abraço também para Rita Toxea 15, para Lu Brito, um abraço para Elisa Piva e para Cris Bertani, um abraço também para Silvan Sala, aí não sei se Silvan tem Amargosa em São Miguel mesmo. Padre Maicon Malacarne, um abraço para você. Já um dia desse falei aqui, não é? O Padre Maicon, belas reflexões aí que vale a pena a gente ler. A irmã Luana, um abraço para você, um abraço para Islã Welber. E quem é mais que a gente tem? Quem? Eu penso que já... Aqui, Lu Lordelo, como é que vai, Lu? Tudo bem? Um abraço a vocês aí em Cruz das Almas. Di Alves, também um abraço para você. E quem é aqui? De Alves diz bom dia, Padre. Deus abençoe você. Felipe Sudário, seminarista da Diocese de Amargosa, em Belo Horizonte. Um abraço para você, Felipe. Muita paz, muita alegria. Iluminação nos seus estudos. Luciana Rosa. Luciana, parabéns para você, né? Domingo foi o aniversário de Luciana. Deus te abençoe, Deus te guarde, proteja, ilumine, faça sempre feliz. Gente querida, eu vou fazer o que faço todos os dias. Salvo aqui a live. Você curte, compartilha, salva, faz aí o que você quiser, comenta essa live, né? Deixa aqui a sua opinião. Não é de fato que a gente possa hoje, ou sempre, não é, na celebração da Eucaristia, lembrar essa oração ecumênica que Jesus faz, que a gente faz, retomando as palavras de Jesus no Evangelho de hoje, não é? Pedindo pela paz e pela unidade da igreja. E que a gente não é, conserve realmente a paz no coração da gente, que a gente não fique com o coração perturbado, porque se a gente ficar com o coração perturbado, a gente já viu o que é que a gente pode acontecer, né? Ou a gente ataca, ou a gente recua, seja uma postura ou seja outra, não vai fazer bem para o coração, para a alma da gente. Não foi para isso que Deus nos criou, não. Gente querida, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e eu vou fazer o que faço sempre, salvar a live e dar os outros encaminhamentos lá para o nosso canal do YouTube, para a nossa página do Facebook também. Fiquem com Deus.